Boa noite, turma! Como vocês estão? Hoje, na nossa aula de número 11 de técnicas de controle, nós vamos ver sobre o sistema massa-mola-amortecedor. Então, primeira coisa, quem ainda não assistiu a aula sobre função de transferência, dá uma pausa nesse vídeo e assiste a aula anterior. Esse nosso sistema massa-mola-amortecedor, nós vamos começar a aplicar sobre as funções de transferência e ver na prática onde que esse sistema ele é utilizado. Então, primeira coisa, assiste a aula de função de transferência, assiste essa aula e aí nós vamos depois fazer uma videoconferência. Mas vamos lá, né? Então, o que é esse sistema massa-mola-amortecedor? Na nossa vida, né, no nosso cotidiano, nós temos muitos elementos que eles têm um comportamento dinâmico e eles são traduzidos, né, pela física de forma matemática. Um exemplo é esse nosso sistema massa-mola-amortecedor. Nós podemos fazer uma comparação que a mola ela é como se fosse o nosso resistor. Então, quando nós aplicamos uma determinada tensão no nosso resistor, imediatamente ela vai gerar ali uma corrente. E da mesma forma, quando a gente aplica uma determinada força em uma mola, essa mola ela vai responder de forma instantânea. Já os elementos dinâmicos serão a massa e o nosso amortecedor, né? Então eles demoram mais um pouquinho para fazer essa nossa resposta. Onde são utilizados nesse nosso sistema massa, mola, amortecedor? Nós conseguimos ver nessa figura que são nas suspensões dos carros. Então a nossa massa vai ser ali a parte do nosso pneu e nós temos o nosso amortecedor e a nossa mola. Que, como o próprio nome já diz, né, eles vão fazer parte desse nosso sistema massa, que é o nosso pneu, a nossa mola e o nosso amortecedor. Então, dessa forma, a gente já consegue visualizar onde nós temos uma aplicação. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai detalhar essa massa. Então, na figura anterior, né, nós vimos que nós temos ali o pneu, e o nosso pneu ele vai fazer a nossa vez da nossa massa, nesse nosso sistema. Vamos supor que a gente tem ali um pneu que ele está sendo movido por um motor. Se ele não tiver em contato com o chão e esse motor ele parar de girar, né, de gerar um determinado movimento, esse pneu ele continua a girar por um tempo e esse tempo vai ser proporcional ao peso dele. Vamos desprezar o atrito. Então, até nas próximas que nós vamos colocar, né, de uma forma diferente, a gente vai estar sempre desprezando o atrito. Então, essa dinâmica que a gente tem da massa, nós vamos ter porque ela está armazenando uma determinada energia, né, sobre essa forma de inércia. Se esse nosso pneu ele não tivesse uma massa, ele ia parar de forma instantânea. Mas como o nosso pneu ele tem uma determinada massa, ele tem armazenado uma energia, mesmo depois que o nosso motor para, esse nosso pneu ele continua um pouco, tá? Suponhamos que ele não esteja em contato com o chão. Dessa forma, como que a gente consegue fazer o entendimento dessa dinâmica, né? Então, no controladores modernos, eles fazem o mapeamento desses elementos de forma matemática, dessa dinâmica, e a gente vai fazer o controle separado. E a gente vai começar a ver como que a gente faz esse controle separado. Conforme eu falei com vocês, né, a gente tem aqui, nós temos aqui um passo a passo desse exemplo de uma forma mais simplificada a representação, né? Então, em vez de a gente trabalhar com aquela figura do nosso pneu, nós vamos trabalhar de uma forma simplificada. Então, aqui a massa, como se fosse o nosso pneu, nós temos a nossa mola e esse aqui é o nosso amortecedor. Então, lembrando, né, a nossa mola, que é como se fosse o nosso resistor, nós temos o nosso amortecedor e nós temos aqui a nossa massa, que é como se fosse o nosso pneu. E essa modelagem, né, que é o sistema de modelagem que a gente fala, é um exemplo que nós temos, um exemplo de que é utilizado para sistemas mecânicos e são muito utilizados para a parte de oscilações. Vamos ver então o que significa cada coisa, né? A gente já viu que a gente pode fazer essa comparação, né, com o nosso pneu, mas tá, o que é esse KS, esse B, então o que é cada coisa? Nosso KS vai ser o nosso coeficiente de elasticidade, então vai ser uma mola mesmo, é a representação de uma mola. E cada mola, ela tem um determinado coeficiente de elasticidade.